E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre os novos ETFs que serão lançados na B3, possivelmente ainda no primeiro semestre de 2021, que vão dar a possibilidade de exposição a criptomoedas de uma maneira diferente, diria até mais simples para grande parte das pessoas que não conhecem muito bem esse mercado. Eu estou falando dos ETFs Hash11 e QBTC 11. Mas antes de falar especificamente sobre como que se comporta cada um desses ETFs e passar um pouco mais de informação, eu acho interessante falar, principalmente para quem está chegando aqui no canal agora, e já agradeço aqueles que puderem se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar, deixar um comentário com feedback. O que é um ETF? Então, primeiro, essa sigla ela vem do inglês e significa Exchange Traded Fund. E um ETF, de maneira bem simples, nada mais é do que um fundo de investimento, similar àqueles que você pega na sua corretora, vai lá, seleciona, manda o dinheiro quando quer você resgata. Só que a diferença é que ao invés de fazer esse processo de envio e resgate, o ETF tem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Muito similar ao que acontece com as ações de uma empresa. Então quando você quer comprar, você vai lá no seu home broker, você compra uma cota de ETF e quer vender, você vende para uma outra pessoa, depois do prazo de liquidação de 2 dias, você recebe aquele dinheiro na sua mão. Enquanto em vários fundos de investimento, principalmente com ativos muito voláteis, ações ou criptomoedas, como nós temos agora, esse ETF surgindo, o prazo possivelmente seria muito maior. Então isso é um ETF. E uma outra particularidade, que não posso definir como uma regra geral, porque já existem exceções, é que geralmente os ETFs, eles apenas visam replicar um certo índice já existente. E como esse trabalho de replicar o índice não é tão complexo assim, você pega, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Ibovespa, formado aí por cerca das 70 maiores empresas aqui do Brasil, mais líquidas, tem alguns critérios ali para compor o índice. O que esse ETF faz? Ele simplesmente compra essas ações dentro das alocações percentuais para perseguir o índice e tem como objetivo dar um desempenho muito parecido com o do índice Ibovespa. E justamente porque esse trabalho não envolve tanta complexidade assim, afinal é só seguir algo que já existe, geralmente os ETFs também têm taxa de administração mais baixas. Agora, entrando especificamente nesses ETFs de criptomoedas novos. O primeiro ponto é que não há uma data para estreia já estabelecida, essa notícia é muito recente, saiu na semana passada, inclusive saiu de um ETF, depois saiu do outro, não existia ETF nenhum de criptomoeda aqui, de repente vem 2 de uma vez, eu acho que é um grande avanço, até porque dentro do G20, o grupo com as 20 maiores economias do mundo, apenas o Canadá tem ETF de criptomoedas hoje. Então isso colocaria até o Brasil de uma certa vanguarda dentro desse movimento no mercado financeiro. Mas, justamente por ser muito nova, eu não tenho informação de taxa de administração que será cobrada em ambos esses veículos de investimento que estarão surgindo. Contudo, como você não tem um trabalho de análise muito grande, um deles vai acompanhar um índice, o outro vai ser 100% em Bitcoin, acredito que as taxas serão mais baixas, até porque o fato dos dois surgirem de uma vez traz uma certa competitividade, o que ajuda a reduzir as taxas. Se fosse apenas um veículo, ele poderia cobrar uma taxa mais alta, mas como são dois, talvez estejam pensando, bom, vamos puxar essa taxa para baixo, afinal a gente vai pegar mercado da outra gestora que está criando o ETF. Ressalva feita que quanto à falta de informações nesse aspecto da cobrança, vamos entrar mais a fundo no que é cada um desses ETFs, começando por aquele que foi aprovado mais cedo, o Hash11, criado pela gestora Hashdex, que inclusive já tem fundos com exposição a criptomoedas aqui no Brasil, já criou um ETF de criptomoedas na Bolsa de Bermudas, ali no Caribe, que fica meio que inviável para o investidor pessoa física nacional, em parceria com a Nasdaq, uma das bolsas americanas, aquela que é mais ligada à tecnologia. E agora, esse ETF Hash11, que vai ser criado aqui no nosso país, ele inclusive tem como meta seguir o desempenho de um índice criado pela própria Hashdex em parceria com a Nasdaq, chamado Nasdaq Crypto Index. E para isso, o ETF vai ter a seguinte exposição, ele vai ter 6 criptomoedas, sendo que o Bitcoin vai ser responsável por 78,61% do peso do ETF. O Ethereum é a segunda maior posição, com 16,96%. Isso no momento que eu gravo esse vídeo, porque dependendo do que aconteça no mercado de criptomoedas, o índice pode mudar e a exposição do ETF muda também. E os outros 4,53% estarão divididos entre Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink e Stellar. Mas como eu disse, isso é nesse momento, porque o índice é um organismo vivo, ele vai analisando o mercado de criptomoedas, vai vendo aquelas que são mais líquidas, têm maior valor de mercado, são negociadas em corretoras mais representativas. Então, com base nisso, se uma criptomoeda começa a perder representatividade, ela pode sair do índice e uma outra que venha a surgir pode entrar. O Bitcoin, que hoje é quase 80%, pode acabar tendo sua participação reduzida ou até aumentada, então tudo depende de como as coisas evoluirão no futuro. Mas é interessante porque através de um único ativo, você consegue exposição a 6 diferentes criptomoedas, com mais peso
preso naquela que eu acho mais interessante hoje, que é o Bitcoin. Mas isso é só a minha opinião. Inclusive, um ponto interessante é que nesse ETF, se por exemplo você acredita mais no Ethereum, você acabaria tendo uma exposição também, embora menor, nessa outra criptomoeda que tem um potencial bem legal também, na minha opinião. Agora, se você é um maximalista, prefere aí ter uma exposição máxima a bitcoins, né? O outro ETF seria mais interessante para você. O QBTC11, que foi criado pela QR Asset Management, que é um braço de uma holding chamada QR Capital, ele vai dar exposição a 100% em Bitcoin. Então não há nenhuma outra criptomoeda dentro desse ETF. Ele vai simplesmente tentar replicar o preço do Bitcoin no mercado internacional, utilizando para isso um benchmark que é usado na CME, né, a Bolsa de Valores de Chicago, para inclusive balizar os contratos futuros de Bitcoin. E como eu falei, eu também não sei quando que esses ativos vão estrear na nossa bolsa, mas ao que parece, deve ser ainda no primeiro semestre de 2021, então daqui a pouquíssimo tempo. Agora entrando na apreciação do que isso significa para o mercado. Então é uma boa notícia? Na minha opinião, sim, porque isso vai popularizar e facilitar o acesso a criptomoedas, porque há uma barreira educacional, né? As pessoas têm medo de se expor a esse ativo, como que vai ser feita a custódia. Toda hora sai na mídia que fulano perdeu a senha e o Bitcoin subiu muito, mas ele não consegue acessar, ou jogou fora o HD, foi parar no lixão. Então toda hora esse tipo de notícia, ele ressurge e deixa as pessoas com um certo medo. Sem falar também que o que tem acontecido lá fora de grandes gestores de fundos, como o Ray Dalio, agora o Howard Marks, mas também gestores de empresas, como o Elon Musk, alocando parte do capital da empresa em Bitcoin, isso fica mais fácil tendo um ETF aqui no Brasil. Então uma empresa nacional que está com bastante caixa pode simplesmente por uma questão de opcionalidade, né? Eles acham que o Bitcoin vai ter um desempenho melhor do que o real, resolver comprar uma parte do seu caixa em ETF, porque afinal de contas é uma exposição sem ter o ônus da custódia do ativo nesse caso. Lembrando que esse ônus é relativo. Para o investidor pessoa física, na minha opinião, para aquele que estudar um pouquinho o Bitcoin, ele vai ver que na verdade isso é muito mais um bônus do que um ônus. No entanto, para empresas com capital aberto, que tem que ter toda uma governança, isso torna a exposição muito mais simples, porque afinal de contas a custódia não fica com a empresa que não é especializada naquilo, poderia ser hackeado de uma maneira muito mais simples, mas sim através do ETF. E agora o ponto que eu acho que todos querem saber é, Bruno, será que vai ser uma melhor forma de se expor do que, por exemplo, comprando diretamente ou alocando em fundos de investimento que já existem? A própria Hashdex tem fundos de investimento aqui no Brasil disponíveis para quem quiser alocar em criptomoedas. Contudo, qual é o porém do fundo, que na minha opinião torna o ETF bem melhor? É que esses fundos geralmente são fundos diluídos, porque eles se enquadram na categoria de um fundo multimercado. Então, para o fundo voltado ao investidor de varejo, eles só podem alocar no máximo 20% em criptomoedas, porque é uma regra que só permite que você aloque 20% no exterior. Se for um fundo exclusivo para investir lá fora, mas aí tem que ser para investidor qualificado, até pode alocar mais, pode chegar a 100%, mas como os investidores qualificados são uma minoria dentro do mercado, acaba que o investidor comum, ele só conseguiria no máximo, né, uma exposição pequena a criptomoedas, porque tudo que ele colocasse no fundo, como apenas 20% vai estar alocado em cripto, então no final, 1/5 do que ele investiu, de fato se transformaria numa exposição em criptomoedas. E o outro ponto é que como esses fundos são classificados como multimercados, eles estão sujeitos à incidência do Come-Cotas, aquele adiantamento do imposto de renda, que incide a cada 6 meses, sempre no final de maio e novembro. E isso comparado com a tributação de um ETF, onde você paga 15%, mas somente na venda, e não a cada 6 meses, como nos multimercados, é muito mais interessante. Se você fica 5 anos comprado no ETF, apenas quando você vende com lucro, pagaria 15%. Isso se não tiver nenhum prejuízo de outras operações para compensar, enquanto no fundo multimercado, durante 5 anos, se você pegasse sempre maio e novembro ali nesse período, você pagaria 10 vezes imposto de renda de 15%. E esse dinheiro que foi pago ao longo do tempo, ele não poderia estar sendo usado para o processo de crescimento do seu patrimônio. Então, na minha opinião, também temos que ver a questão de como ficarão as taxas de administração dos ETFs contra os fundos. Quanto menor a taxa, mais interessante. Mas o ETF ele teria uma vantagem sobre os fundos tradicionais, mas entre aspas, porque investir em criptomoeda não é tradicional ainda, né? Um dia talvez seja. E o outro ponto é, e ETF contra a compra normal de uma pessoa física utilizando corretoras? Já fiz vídeos sobre isso, mostrando como que eu compro lá no Biscoint, inclusive vou deixar o link aqui. Nesse caso, depende da pessoa, porque se for alguém que não entende nada do mercado de criptomoedas, que simplesmente não quer ter a custódia daqueles ativos, o ETF é interessante? É, porque ele facilita muito as coisas. Agora, se for uma pessoa que ela quer estudar um pouco mais, eu já acho que não, porque o Bitcoin não é só um ativo
ativo financeiro que vai te dar uma exposição, né, de maneira que se cair você perde no máximo 100%, se subir pode subir muito mais do que isso, pode subir 1000%, igual subiu nos últimos 12 meses. O Bitcoin também é um ativo que ele é inconfiscável. A gente pode falar que hoje ele é um dos poucos ativos, porque existem outras criptomoedas também com certas características interessantes, mas ele é um dos poucos ativos que é antissocialismo, porque se alguém vai, né, ganha ali uma eleição aqui no Brasil e começa a mudar as leis e aumenta muito o imposto sobre o que eu tenho em bolsa, de maneira que o lucro vai quase todo para o governo, ou pega o meu imóvel porque ele não obedece à função social da propriedade, faz tudo isso, ninguém conseguiria pegar os meus bitcoins se eles estivessem em uma carteira externa, mesmo que tivessem a posse do dispositivo, se eu não passasse a senha, não conseguiriam. Eu poderia simplesmente sair do país e vender esse saldo em um outro país. Isso somente com a exposição direta a bitcoins e criptomoedas. Com uma exposição através de ETFs, a mesma coisa não aconteceria. Então tem esse ponto. Mas esse bônus também vem junto com o ônus, porque afinal a custódia passa a ser a sua responsabilidade. Tem aquele ditado no mercado cripto, né? Be your own bank, ou seja, seja o seu próprio banco. Mas nem todo mundo está pronto para ser o seu próprio banco. Então é preciso pesar os prós e contras na hora de decidir o que você vai fazer. E também há um pró na parte da exposição direta na questão da tributação, porque enquanto o ETF vai ser tributado em 15% do lucro quando você for fazer a sua venda, o que é muito melhor do que a tributação via come-cotas nos fundos tradicionais, na exposição direta você ainda tem 35 mil isentos para vender todo mês. Então você pode ter um baita de um lucro, mas se vender até 35 mil, você não paga nada de imposto. Passando de 35 mil, aí você pagaria os mesmos 15% do ETF. Então há essa outra vantagem. E no final, Bruno, o que você vai fazer? Bom, eu não digo que eu não vou investir no ETF, essa é até uma possibilidade, mas eu pretendo manter a minha alocação direta em criptomoedas, comprando nas corretoras, tendo a custódia comigo, porque como eu disse, é uma opcionalidade que eu tenho caso algo dê muito errado aqui no país. É lógico que eu espero que isso não aconteça, mas vamos dizer que eu sou um otimista com um guarda-chuva. Espero que não aconteça, mas gosto de ter um seguro caso alguma coisa de fato, né, venha a ocorrer. A Argentina é logo ali. Então eu gosto dessa exposição direta e vou manter. Talvez toda ela dessa maneira? Não, pode ser que eu compre o ETF, porque é interessante, é mais simples. Pensando até no caixa da empresa, lá no Grupo Primo, vamos pensar aqui, né, o que o Elon Musk ganhou quando ele fez essa exposição a criptomoedas? Primeiro, que ele ganhou mais dinheiro com isso do que com produção de carros. Esse é um ponto bem interessante. E segundo, que olha o tanto de mídia gratuita que ele ganhou com essa exposição. Então, pensando nisso, que a gente tem caixa, que o Bitcoin e outras criptomoedas devem se apreciar mais do que o combalido real, que é a moeda que a gente tem aqui no país. E pensando também no tanto que isso poderia repercutir na mídia, será que não é um ponto interessante? E como empresa, ao invés de comprar para guardar, custódia, e aí é bem mais trabalhoso, afinal uma empresa tem que ter governança, não uma pessoa física. O ETF, por exemplo, é uma melhor opção. Então não descarto o uso do ETF, mas o que eu garanto é que eu vou continuar tendo a minha exposição da maneira tradicional, na mais antiga, comprando a criptomoeda em corretora e guardando comigo. O recado do vídeo é esse, espero que tenham gostado. Deixa um comentário aqui falando como que vocês vão se expor agora a criptomoedas, se o ETF é interessante, ou se not your keys, not your coins, como o pessoal costuma comentar, né? Se as chaves não são suas, as moedas não são suas. Então, me deixem saber o que vocês estão pensando. Se inscreva no canal, me sigam nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.